E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Mendonça Digital. Bom. Hoje a gente vai desvendar esse universo da inteligência artificial open source. Isso aí. Especificamente o modelo que tá dando o que falar? O DeepSeek R1, criado por uma empresa chinesa. Verdade. O que me deixou de cara é que ele consegue bater de frente com os modelos da OpenAI, mas com um custo muito menor para rodar. A gente vai se basear numa análise do Fred Vega, Boa. CEO da Platts, que está por dentro de tudo que rola nesse mundo. Realmente o Egan tá sacudindo as estruturas, imagina só. Startups, desenvolvedores do mundo inteiro com acesso a uma IA poderosa, sem gastar rios de dinheiro. Sem gastar rios de dinheiro. Isso abre um leque de possibilidades enorme. E não é só promessa, não. O Vega comentou um caso que me deixou boquiaberto. O Year 1 conseguiu reescrever o módulo inteiro em C++ para WebAssembly, Caramba! usando instruções nativas do processador com 99% do código gerado pela IA. É para glorificar de pé. Impressionante, né? Isso só foi possível por causa da sacada genial da equipe por trás do Year 1. Eles usaram números de ponto flutuante de 8 bits. Técnicas de deslocamento de bits e código otimizado para hardware específico. E tem mais. Eles treinaram o Year 1 usando uma abordagem totalmente nova. E dispensa o feedback humano. Normalmente esse feedback é caríssimo e leva um tempão. Mas eles conseguiram dar a volta por cima. Exatamente. Essa técnica, chamada Reinforcement Learning Without Human Feedback, Mostra que dá para alcançar resultados incríveis sem depender de grandes investimentos em treinamento com humanos. E aí me bateu uma curiosidade. Como essa revolução do AI1 impacta o cenário da inteligência artificial como um todo? O que a gente pode esperar do futuro com a chegada dele? Olha, o Year 1 tem tudo para ser um divisor de águas na indústria da IA. Primeiro, ele acirra a competição, Sim. botando pressão em empresas como a OpenAI para inovarem ainda mais rápido. Ninguém quer ficar para trás nessa corrida tecnológica, né? Com certeza. A competição sempre impulsiona o progresso. E tem outro ponto importante. O AI1 barateia o desenvolvimento de IA, tornando mais acessível a startups e empresas menores. Imagina o que mentes brilhantes com poucos recursos podem fazer com essa ferramenta em mãos. Cara, é empolgante pensar no potencial criativo que o AI pode liberar. Mas para os desenvolvedores de software, o dia a dia da programação vai mudar com o AI. O Fred Vega, da Platts, tem umas ideias bem interessantes sobre como o AI1 e outros modelos parecidos podem impactar o futuro da programação. Ele acredita que algumas tarefas de desenvolvimento podem acabar ficando comoditizadas, ou seja, mais automatizadas. Com isso, os desenvolvedores vão precisar se concentrar em entender os conceitos básicos da programação, Sim, de uma forma mais profunda. faz sentido. Se a IA cuida das tarefas repetitivas, os programadores podem se dedicar a desafios mais complexos e criativos, né? Exatamente. Nessa nova era, o segredo do sucesso vai ser a capacidade de aprender continuamente e se adaptar à medida que a IA evolui. A gente precisa estar sempre um passo à frente, buscando novos conhecimentos e aprimorando as habilidades. E a Platts, com plataforma de ensino online, está se preparando para essa nova era da IA. Com certeza. Eles estão comprometidos em fornecer recursos educacionais sobre IA. E os conceitos-chave para quem quer se dar bem nesse novo mundo do desenvolvimento de software, a Platts está sempre atualizando os cursos, como fundamentos de engenharia e de software, para abordar as últimas tendências e tecnologias, incluindo a revolução da IA com modelos como o Year 1. Que legal. Então, para quem quer se aprofundar nesse tema, se preparar para o futuro da programação, a Platts é o lugar certo. Falando em futuro da programação, o que me fascinou na análise do Vilruia foi como ele destrincha os aspectos técnicos do AI. Ele destacou, por exemplo, a escolha por números de ponta flutuante de 8 bits, em vez dos 16 bits que são usados normalmente. Certo. Essa mudança, que parece pequena, impacta diretamente a eficiência do modelo. É como se eles tivessem encontrado uma forma de otimizar o idioma da IA, tornando mais conciso e ágil, né? Imagina a diferença que isso faz na hora de processar as informações. Exatamente. E essa otimização se reflete na redução do uso de memória. E da capacidade de processamento necessária para executar o R1. Ou seja, ele consegue fazer muito mais, gastando muito menos. E tem mais. Eles também usaram a técnica chamada corrimento de bits. Essa técnica é incrível. Ela permite manipular os dados em um nível mais granular, explorando ao máximo a capacidade do hardware. É como se eles estivessem trabalhando com os tijolos da informação, em vez de usar blocos pré-fabricados. Essa abordagem, combinada com a otimização do código para o chip A800, contribui para a performance impressionante do R1. Sensacional. E ainda tem o cache da computação da atenção, que acelera o processamento do modelo. Mas o que me deixou realmente de queixo caído foi a forma como o R1 foi treinado. Eles usaram o modelo anterior ao R10 para gerar 600 mil exemplos de raciocínio. É como se o R10 tivesse sido o professor do R1, ensinando a pensar e a resolver problemas. Uma analogia perfeita. E para garantir a qualidade do aprendizado, eles usaram problemas com soluções verificáveis computacionalmente.
Por exemplo, pediram ao modelo para gerar equações matemáticas que resultam em um número específico. Se a equação estivesse correta, o modelo era recompensado. Caso contrário, era corrigido. É um sistema de aprendizado por tentativa e erro, mas em uma escala colossal e com uma precisão impressionante. É muita inteligência artificial junta, né? O mais legal é que esse método elimina a subjetividade do feedback humano, tornando o processo de treinamento mais objetivo e eficiente. Mas será que essa abordagem de treinamento do AI-1 sem depender de humanos tem alguma desvantagem? Boa pergunta. A gente explora isso mais a fundo na segunda parte do nosso mergulho profundo aqui no Mendonça Digital. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like se estão gostando do episódio. Voltando à sua pergunta sobre as desvantagens de um treinamento sem feedback humano, o que me chamou a atenção na análise do Fred Vega foi justamente a questão dos vieses. A gente precisa lembrar que o AI-1 foi desenvolvido na China. Então é possível que ele tenha sido treinado com dados que refletem a censura e as restrições de informação que existem por lá. Entendi. Então, mesmo com todos os avanços, a gente precisa ter cuidado com as possíveis limitações do modelo, especialmente em relação a vieses culturais. Sim. Mas deixando essa questão de lado por um instante, Certo. o Vega também destacou um recurso interessante do AI-1, a capacidade de mostrar o processo de pensamento. Verdade. O AI-1 consegue mostrar passo a passo como chegou a uma determinada conclusão. Isso torna o funcionamento dele mais transparente e fácil de entender para os usuários. Sim. É como se a IA estivesse abrindo a caixa preta e nos mostrando como ela funciona por dentro. É fascinante. E um pouco assustador ao mesmo tempo. Pois é. Essa transparência ajuda a gente a construir uma relação de confiança com a IA. Sim. Mas e aí, como tudo isso se compara aos modelos da OpenAI, como o ChatGPT? Certo. O AI-1, né, realmente representa uma ameaça ao domínio da OpenAI no mercado de IA. Sei! O AI-1 chegando e já está dando trabalho para os gigantes da EA. Verdade. Sua eficiência e acessibilidade o tornam uma opção muito atraente para desenvolvedores e empresas Sim. que buscam soluções de EA de ponta sem gastar uma fortuna. E a OpenAI já está sentindo a pressão. Mas a OpenAI ainda tem a vantagem de ter modelos mais maduros Sim. e com um histórico comprovado. Verdade. O GPT-3, por exemplo, ainda é considerado um dos mais poderosos do mercado. Sem dúvida, a OpenAI tem um bom tempo de estrada nesse mercado. Mas o AI-1 está evoluindo rapidamente e já está alcançando resultados comparáveis em diversas tarefas. A corrida pela liderança no mundo da IA está mais acirrada do que nunca. E o mais interessante é que essa competição está impulsionando a inovação em um ritmo acelerado. Verdade. Estamos vivendo um momento histórico no desenvolvimento da IA, com novas descobertas e avanços a cada dia. Sim. Mas, voltando ao AI-1, Sim. me diz uma coisa. Ele é realmente open source. É isso. Qualquer um pode acessar o código, Pode. use o que quiser com ele. Sim. O código do AI-1 é aberto e está disponível para qualquer pessoa usar, modificar e distribuir. Legal. Inclusive, o Fred Vega mencionou que a comunidade open source já está trabalhando para replicar o treinamento do AI-1. Olha só. Eles querem confirmar os resultados e aprimorar ainda mais o modelo. Cara, isso é o que eu mais admiro na comunidade open source. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento é como um grande brainstorming global, com mentes brilhantes de todo mundo contribuindo para o desenvolvimento da IA. E o mais legal é que essa colaboração está gerando resultados. A OpenAI, mesmo sendo uma empresa com uma abordagem mais fechada em relação ao seu código, admitiu que está de olho no AI-1. Interessante. Eles estão estudando o modelo chinês para tentar incorporar algumas das suas técnicas nos seus próprios projetos. Ou seja, o AI-1 está influenciando até mesmo os gigantes da IA. Exatamente. É a prova de que a inovação pode surgir de onde menos esperamos e que o compartilhamento de conhecimento é fundamental para o avanço da tecnologia. Sem dúvida. E que impacto você acha que essa revolução do AI-1 vai ter no futuro do trabalho? Olha. Especialmente para os profissionais da área de tecnologia. A ascensão da IA, impulsionada por modelos como o AI-1, está transformando o mercado de trabalho em diversos setores. Novas profissões estão surgindo, enquanto outras estão se reinventando para se adaptar a essa nova realidade. Profissionais como engenheiros de AI, cientistas de dados, especialistas em aprendizado de máquina e desenvolvedores de software com foco em IA estão em alta demanda. E que habilidades você considera essenciais
para quem quer se destacar nesse novo mercado de trabalho dominado pela IA? Uma boa base em matemática, estatística e ciência da computação continua sendo fundamental. Mas, além do conhecimento técnico, habilidades como criatividade, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas e adaptabilidade são cada vez mais importantes. O mundo da IA está em constante evolução. Verdade. Novas tecnologias e modelos surgem o tempo todo. A capacidade de aprender e de se adaptar a essa dinâmica é fundamental para o sucesso nesse campo. Ou seja, mais do que ter um supercomputador, a gente precisa ter um supermente. É isso aí. Né? Uma mente aberta para aprender, para se adaptar e para criar soluções inovadoras. Exatamente. E para quem está começando agora e quer se preparar para essa nova era da IA, Sim. o mais importante é mergulhar nesse mundo. É isso aí, mesmo. Explorar os recursos disponíveis, como cursos online, tutoriais, artigos e comunidades. Experimentar ferramentas e plataformas de IA, Verdade. como o próprio Aeron. Para poder fazendo é a melhor forma de dominar essa tecnologia. Na massa, palavra-chave? É isso aí. E outra dica importante é se conectar com outras pessoas que também se interessam por IA. Participar de eventos, workshops, meetups e comunidades online. Uma ótima maneira de trocar ideias, aprender com a experiência de outras pessoas e construir uma rede de contatos. Com certeza. A troca de conhecimento e a colaboração são essenciais no mundo da IA. Com certeza. E não podemos esquecer de algo que já comentamos, a ética no desenvolvimento e no uso da IA. É preciso garantir que a IA seja utilizada para o bem, promovendo a justiça, a igualdade e o bem-estar de todos. Verdade. A IA é uma ferramenta poderosa, mas é preciso usá-la com sabedoria e responsabilidade. Com certeza. E falando em responsabilidade, o desenvolvimento do Aeron na China levanta algumas questões importantes sobre o uso da IA por governos e empresas. Sim. Né? Não mesmo. Sim, a China tem sido criticada pelo uso da IA para vigilância e controle da população. E como o Aeron é open source, ele pode ser usado para diversas finalidades, tanto positivas quanto negativas. Verdade. A responsabilidade pelo uso ético da IA recai sobre os desenvolvedores, os governos e a sociedade como um todo. É como se estivéssemos navegando em um mar desconhecido, com a IA como um poderoso navio que pode nos levar a destinos incríveis, mas que também exige cautela e sabedoria para evitar perigos. Verdade. Mas pensando positivo, Sim. que papel o Brasil pode ter nesse cenário global da IA? Yes. Será que a gente tem potencial para nos tornarmos protagonistas nessa área? Com certeza o Brasil tem um potencial enorme para se destacar no cenário global da IA. Temos talentosos pesquisadores, desenvolvedores e empreendedores, além de uma rica diversidade cultural e social, que pode contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras e inclusivas. Que falta investimento em educação, pesquisa e desenvolvimento. É verdade. Precisamos incentivar o estudo de áreas como matemática, estatística, ciência da computação e inteligência artificial desde cedo. Isso. Também é fundamental apoiar a pesquisa e o desenvolvimento IA nas universidades e institutos de pesquisa. Verdade. Além de criar um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo em IA. E não podemos esquecer da importância da ética, da responsabilidade no desenvolvimento, o uso da IA no Brasil, garantindo que essa tecnologia seja utilizada para beneficiar toda a sociedade e não apenas uma pequena parcela da população. Com certeza. A IA tem potencial de transformar o Brasil para melhor, mas é preciso garantir que essa transformação seja justa, inclusiva e sustentável. Falou aí disso. É isso aí. Mas me diz uma coisa, com a ascensão do Aeron e a crescente competição no mercado de IA, será que o desenvolvimento de software tradicional está com os dias contados? Essa é a pergunta que não quer calar. A EA está mudando a forma como desenvolvemos software, automatizando tarefas repetitivas e complexas. Mas calma, isso não significa o fim da profissão de programador. Que alívio! Mas então, qual vai ser o papel dos programadores nesse novo cenário dominado pela IA? Olha,
Eles vão precisar virar especialistas em robótica para sobreviver. Os programadores do futuro vão precisar se adaptar e desenvolver novas habilidades. Em vez de se concentrarem apenas em escrever código, eles precisarão ter um entendimento profundo dos conceitos fundamentais da programação, da lógica e dos algoritmos, a criatividade, a capacidade de aprendizado contínuo e a adaptabilidade serão habilidades essenciais para os programadores do futuro. Ou seja, Yeah. os programadores vão precisar se tornar mais pensadores do que fazedores de código. Exatamente. Vão ter que usar a cabeça para criar soluções inovadoras, usando a IA como ferramenta. É isso aí. Eles precisarão ser capazes de projetar, analisar e solucionar problemas complexos, utilizando a IA como uma ferramenta poderosa. E o AI1 e outros modelos de IA podem ajudar os programadores nesse processo de adaptação. Eles podem ser usados como ferramentas de aprendizado e desenvolvimento, por exemplo. Os programadores podem usar o AI1 para gerar código, testar algoritmos e explorar novas soluções. Ou seja, a IA pode ser uma aliada poderosa para os programadores que desejam se manter relevantes e competitivos no mercado de trabalho. Com certeza. Mas que dicas você daria para os programadores que querem se preparar para o futuro da IA? A primeira dica é: não tenha medo da IA. Em vez de vê-la como uma ameaça, abracem a IA como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Explorem as ferramentas e os recursos disponíveis, como AI1 e outros modelos de AI open source. Sim. A segunda dica é: invistam em educação continuada. Mantenham-se atualizados sobre as últimas tendências e tecnologias em IA. Participem de cursos, workshops, eventos e comunidades online para aprender com outros profissionais da área. Anotou tudo, pessoal. É isso aí. E tem mais. Sim, a terceira dica é: desenvolvam habilidades de resolução de problemas de pensamento crítico. Certo. A IA pode automatizar tarefas, mas não pode substituir a capacidade humana de pensar de forma criativa e estratégica. Os programadores do futuro precisaram ser mais do que resolvedores de código. Eles precisaram ser arquitetos de soluções, utilizando a IA como uma ferramenta poderosa. Legal. E não podemos nos esquecer no desenvolvimento e uso da IA. Os programadores têm a responsabilidade de garantir que a IA seja utilizada para o bem da sociedade. Sim, sempre com foco em promover a justiça, a igualdade e o bem-estar de todos. Ou seja, o futuro da programação é promissor para aqueles que estiverem dispostos a se adaptar, a aprender e a usar a IA de forma ética e responsável. Isso aí. E por falar em futuro promissor, hoje a gente vai dar uma pausa para um cafezinho e voltar para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo do AI1 e da IA, aqui no Mendonça Digital. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like se estão curtindo o episódio. De volta com a gente aqui no Mendonça Digital para a última parte do nosso mergulho profundo no mundo do DeepSeek AI1. A conversa tá tão boa que a gente podia ficar aqui o dia todo. Mas vamos aproveitar esse tempinho que resta para amarrar as pontas e deixar vocês com a cabeça fervilhando de ideias. E por falar em ideias, tem uma coisa que o Fred Vega mencionou na análise dele que me deixou intrigado: o impacto do AI1 no desenvolvimento de hardware. A gente falou bastante do software, mas e o hardware como entra nessa história? O que o AI1 traz de novo é que ele é incrivelmente eficiente em termos de processamento e uso de memória. Até então a lógica era, para ter uma IA poderosa, você precisava de máquinas superpotentes. E absurdamente, caras. Mas o AI1 mostra que dá para fazer muito mais, com muito menos. A inteligência não está só na força bruta do hardware, mas também na otimização e na inteligência do software. Então quer dizer que o AI1 tá meio que subvertendo a lógica do mercado, tipo, mostrando que dá para ter IA de ponta sem precisar gastar milhões em supercomputadores. É revolucionário. Exatamente. E essa mudança de paradigma pode ter um impacto enorme no desenvolvimento de hardware para AI. As empresas podem começar a investir em arquiteturas mais eficientes e otimizadas para modelos como o AI1, em vez de focar só em aumentar o poder de processamento. Imagina o que isso significa para a democratização da IA. Startups, pesquisadores e empresas menores, todos com acesso à IA de ponta. Cara, isso abre um leque de possibilidades incrível. E falando em possibilidades, olhando para frente, quais as tendências que você enxerga no horizonte da IA? Que a gente pode esperar do futuro? O futuro da IA é um terreno fértil para a inovação. É difícil prever com certeza. Mas algumas tendências já estão se desenhando. Uma delas é a personalização. Cada vez mais os sistemas de IA vão se adaptar às necessidades de cada usuário, oferecendo experiências mais relevantes e personalizadas. É como se a IA estivesse se tornando mais humana.
sacando e respondendo às nossas preferências. É tipo a IA entendendo o que cada um de nós precisa e entregando a solução perfeita, né? Show de bola. E quais outras tendências você destacaria? Outra tendência forte é a IA explicável, ou IA transparente. A gente está começando a abrir a caixa preta da IA, entendendo como as decisões são tomadas. Isso aumenta a confiança e a aceitação da IA pela sociedade. Afinal, a gente precisa saber como a IA chega às suas conclusões. Com certeza, a transparência é fundamental para construir uma relação de confiança com a IA. A gente não quer robôs tomando decisões sem que a gente saiba como eles chegaram lá, né? Mas e aí o que mais te deixa empolgado quando você pensa no futuro da IA? O que me anima é que a gente está só arranhando a superfície do potencial da IA. A cada dia surgem novas descobertas, novas aplicações, novas possibilidades. É verdade. A IA tem o potencial de revolucionar áreas como saúde, educação, meio ambiente, agricultura, tudo. Mas para que esse futuro brilhante se concretize, a gente precisa estar engajado nesse debate, buscando conhecimento, desenvolvendo habilidades. E, acima de tudo, agindo com responsabilidade. Falou tudo? É isso aí, pessoal. A IA tá aí, mudando o mundo numa velocidade absurda. E a gente tá preparado para surfar essa onda. E para surfar essa onda com a gente, continuem ligados aqui no Mendonça Digital, o seu ponto de encontro para mergulhos profundos no mundo da tecnologia. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixem um like se curtiram o episódio. A gente se vê na próxima com mais novidades e insights para te manter na vanguarda da inovação. Valeu!